Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com a tua presença. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque eu não quero ser igual quando amanhecer. E é uma grande alegria estar aqui nessa noite para a gente poder partilhar sobre o tema A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Como a Ju anunciou na semana passada e como a gente já vem falando, divulgando nas reuniões do grupo, também nas mídias sociais, por algo que Deus foi colocando, foi nos mostrando, nós preparamos um caminho quaresmal, um mergulho na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, efetivamente, nós vamos já iniciar esse mergulho. Nós vamos começar aprofundando nesse tema, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, para que a gente viva uma quaresma muito verdadeira, muito profunda, cada vez melhor, que nos leve a uma intimidade maior com Jesus e a uma vida profunda de conversão, de mudança de vida, de oração e de penitência. Meus irmãos, vamos abrir então a nossa Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 32. Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículos 32 ao 42. Espero que você aí na sua casa, hoje, infelizmente, estamos novamente no grupo online, mas cremos que logo, se Deus quiser, já na semana que vem, estaremos de novo na catedral. Amém? Mas enquanto isso, temos que seguir adiante. Então vamos lá, Mateus capítulo 26, versículo 32. A oração no Getsemane. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível, que esse cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos,
aquele que vai me entregar está chegando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho nós escolhemos porque ele é um dos que retrata de forma mais detalhada, de forma mais clara, o acontecimento que é a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, que é quando ele, para nós nos contextualizarmos, né, o que estava acontecendo, qual era esse dia. Esse dia era uma quinta-feira, como nós celebramos a Quinta-feira Santa, era uma quinta-feira, e Jesus já havia, das 5 às 6, ele se despede de sua mãe, de Maria. Depois ele vai junto aos discípulos, aos 12 apóstolos, que já estavam reunidos no cenáculo, e aí Jesus celebra a ceia, segundo a lei da época, porque no dia seguinte, a sexta-feira, era o dia da Páscoa, onde eles celebravam a festa dos pães sem fermento, e a Páscoa, remontando a passagem, a Páscoa lá do Antigo Testamento. Então Jesus seguia a lei, ele estava celebrando, ceando com os seus apóstolos. Depois da ceia segundo a lei, Jesus realiza o lava-pés com os apóstolos e a última ceia, aí sim, quando ele institui a Eucaristia, a Santa Ceia, quando ele dá o seu corpo e deixa o seu corpo e o seu sangue instituído como alimento até que ele volte. Depois disso, então, ele sai do cenáculo e vai caminhando junto com os 11, porque Judas já havia deixado para ir trair Jesus e entregá-lo ao Sinédrio, e ele caminha então com os 11 apóstolos, sai do cenáculo e se dirige ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o monte mais alto dos que circundam Jerusalém, entre as colinas que circundam Jerusalém. Ele está fora da cidade, está fora dos muros da cidade. Segundo os estudiosos, ele ficava do cenáculo até o sopé do morro, até onde fica o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, que é um jardim dentro do morro, do monte, uma propriedade. Ele levava em torno de 2 quilômetros. Então ele foi conversando, dando as últimas recomendações aos apóstolos. Chegou então lá no Monte das Oliveiras. Isso, nós estamos falando aí, meus irmãos, das 5 da tarde, quando ele se despede da Virgem Maria, das 5 às 6, até ele chegar lá, nós estamos falando em 3 horas, já era 9h30 da noite, por volta das 10 horas da noite, Jesus chega lá embaixo, no pé do monte, era um monte alto, lá embaixo então, com os 11 apóstolos. Para nós entendermos, eu peço até que você vá usando da sua imaginação, pensando, o monte ficava fora do muro de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade murada, era uma cidade cercada. Eles tinham que sair, passar, atravessar um rio, passar por uma ponte, até chegar ali embaixo, no jardim, que ficava no pé do morro, no pé do monte. Tá? Para a gente usar um linguajar que a gente pode entender. Então, Jesus conhecia o lugar. Você, lendo os evangelhos, você vai ver que muitas vezes ele se retirou para rezar, para repousar e para rezar. Onde era isso? Normalmente era no jardim do Monte das Oliveiras. Então ele já conhecia essa propriedade. Muito provavelmente devia ser um sítio, uma propriedade de algum dos discípulos, daqueles que seguiam Jesus, porque ele conhecia o lugar e ele tinha livre acesso com os seus apóstolos. Então ele vai com os apóstolos, se dirige até lá, leva os 11, chegando lá, na entrada, ele já deixa, 8 apóstolos ficam lá embaixo, numa pedra, que existe até hoje, uma pedra que cabe 8 pessoas sentadas, próximo das oliveiras, que são essas árvores grandes que dá a oliva, a azeitona, que a gente toma o azeite, é da oliveira, é fruto da azeitona, né? E nesse lugar, então, tinha o jardim, que ficava logo que passava pela entrada, lá embaixo no morro, tá? Pelo mapa que eu vi, que eu procurei estudar, ia-se num caminho e chegava nesse jardim,
que era na parte mais escura do monte, porque ficava no meio das oliveiras, né? E nesse jardim tinha um lagar, que é onde você produz o azeite. Então as azeitonas são levadas para lá, não é? Nesse jardim, leva-se as azeitonas e produz o azeite dentro desse lagar, que ficava dentro de uma gruta. Então o que acontece? Jesus chega lá embaixo, já diz para os 8 discípulos, como diz aqui, ali no versículo, sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Aí ele chama Pedro, Tiago e João, que são os mesmos 3 apóstolos que estiveram com Jesus na transfiguração, como nós vimos no evangelho de domingo último, a transfiguração. Ele leva esses 3 que eram os mais próximos dele, e então começa nesse momento em diante a agonia de Jesus. O que é essa agonia? Nós vamos mergulhar nisso que aconteceu com Jesus nesse momento. Então, os 8 apóstolos sentam-se, ele prossegue mais adentro para a área mais escura, acompanhado de Pedro, Tiago e João, se dirigindo, indo no caminho dessa gruta. Ele ainda não chegou na gruta, ela ficava no evangelho de Marcos ou de Lucas, não me recordo agora, mas diz que ficava a um arremesso de pedra de onde eles estavam, era assim que eles mediam, dava em torno de 50 passos adiante, até chegar nessa gruta. Descia-se 3 degraus, era uma gruta grande, com aberturas no teto, principalmente uma abertura maior, que era provavelmente por onde as azeitonas que eram colhidas eram jogadas por ali, caía lá embaixo, e embaixo era o lagar. E aí servia também como uma forma de entrar luz nesse lugar. A luz era natural, era a luz do luar. Calcula-se que era por volta das 10 horas da noite, e aí está Jesus com os seus 3 apóstolos. Nesse momento, quando os 8 já estão lá sentados na pedra, ele entra num momento de profundo abatimento. Percebe-se, os estudiosos dizem, que nesse momento é como se a divindade, Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a divindade retira a sua influência, e ali está, diante dos 3 apóstolos, Jesus, o homem Jesus. Quem passa pela prova da agonia é Jesus, o homem, para provar para toda a humanidade que o corpo de Jesus é o corpo de um homem, que não era um corpo fantástico, alheio a essa terra. Não, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nesse momento é o Jesus humano quem entra em agonia. E o que acontece com ele, tão profunda é essa agonia? Ele acha-se na presença de tudo o que ele iria sofrer. Tudo que Jesus sofreu nessa hora, ele já começa a confrontar. Nós vamos ver um pouco mais adiante o quão profundo é isso. Na pessoa de Jesus, os apóstolos testemunharam uma estranha mudança. Jesus tem as suas feições contraírem-se, seu rosto, como se estivesse sofrendo, fica pálido, uma palidez mortal, perde a cor, aquele rosto queimado de sol daquela região, fica pálido, fica fraco, os olhos ficam perturbados, a cara de espanto, a agonia parece que quer saltar para fora, como a gente diz, o coração parece que vai pular para fora, os seus lábios começam a tremer, como movimentos convulsivos, que é sibilar. Essas reações já acontecem antes de Jesus chegar na gruta. Vai imaginando, vai vendo aqui. Sinto uma tristeza mortal. É nessa hora que isso acontece. Jesus, quando está a sós com esses 3 apóstolos, já revela para ele como está o seu coração, angustiado, pressentindo, percebendo que a hora da sua morte estava chegando. Que o momento dele perder a sua vida estava chegando. E por mais que ele é Deus, é o Filho de Deus, e veio para este momento, como ele mesmo diz, como eu quis ardentemente comer essa Páscoa com vocês, mas o homem Jesus está aflito, agoniado, angustiado, e está só no começo da sua angústia.
Isso é na primeira hora. Não tinha se passado 1 hora ainda, meu irmão. E ele já caiu dessa forma, tomado por uma tristeza mortal, peito apertado, angustiado, uma angústia suprema, porque o temor da morte se aproximava. E esse conflito, então, vai se aumentar, vai se expandir a ponto de forçar Jesus a adiantar-se, entrar na gruta e ficar sozinho dentro dessa gruta, como eu disse. E aí, nesse momento, meu irmão, já se cumprem-se as profecias, aquilo que os profetas haviam dito, principalmente o profeta Isaías, e em 2 salmos. Lá em Isaías 53, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, até recomendo que nessas semanas do caminho quaresmal, tenha um caderno aí junto com você, anote, marque aquilo que Deus lhe falar, as passagens, os versículos bíblicos que mais lhe tocarem o coração, para você rezar, para você dar continuidade. Mas então lá em Isaías 53, versículo 6, diz assim: foi então que o Senhor, que o próprio Deus, fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Já estava caindo sobre Jesus. Lá no Salmo 88, na Ave Maria, Salmo 87, versículo 3, diz assim: chegue à tua presença minha oração, presta atenção ao meu lamento, pois estou saturado de desgraças, minha vida está perto do túmulo. Aqui já está dizendo de Jesus. O que ele estava sentindo é isso aqui. E ainda no Salmo 69, 68, versículo 21, a ignomínia, que é o conjunto de pecados, oprime meu coração e eu vacilo. Esperei em vão quem tivesse pena, procurei quem me consolasse, mas não encontrei. Meus irmãos, aquele que é o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi procurado, as pessoas, quando ficavam sabendo que Jesus chegava numa cidade, acorriam todas a ela, abriam uma abertura no teto para descer os doentes, para colocar, apertavam Jesus, corriam atrás, seguiam, queriam saber, dia e noite, onde estavam essas pessoas nessa hora? Ninguém estava ao lado de Jesus. Jesus estava sozinho, desamparado, angustiado, deprimido, quase que entrando em pânico, mas não desesperado, mas não sem saber o que fazer, abandonado, para que se cumpra todas as profecias. Porém, o que ele faz? O que Jesus faz nesse momento? Reza. Jesus, no auge, no momento mais angustiante da sua vida, busca ao seu Pai na oração. Ele reza, ele se coloca de joelhos, quase que prostrado pelo peso dos pecados, empurrado, oprimido, forçado, aniquilado a se curvar, mas ele reza, ele clama e ele busca a Deus. Então nós percebemos ali no versículo 39, oh meu Deus, vamos usar os óculos aqui. E agora sim, 39, aí Jesus ora, com o rosto em terra: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus tinha tudo para nesse momento dizer: já deu, Pai, chega, manda uma multidão de anjos, vamos resolver de outra forma esse negócio, nós somos Deus, eu sou o Filho de Deus, tu és Deus, manda o Espírito Santo, taca fogo em tudo, acaba com isso, vamos derrotar o capeta, Lúcifer, de outra forma. Eu não quero sofrer tudo isso não, isso é muito sofrimento. Não, pelo contrário, Jesus, no momento decisivo para que a história da minha salvação, da sua salvação, Simone, da sua Anderson, da sua que está em casa, Tereza, Juliane, Fernanda, Simone, para a salvação de toda a humanidade, Jesus reafirma:
que, se possível, Pai, passe esse cálice. Afasta de mim, Pai. Mas, contudo, não se faça como eu quero, faça-se como tu queres. Jesus está no momento crucial para a nossa salvação. Se ele diz não, não haveria salvação. O plano do Pai, o plano de Deus, não aconteceria. Então Jesus vive o conflito para dobrar a sua vontade humana para fazer a vontade do Pai. Uma vez ele reza dessa forma, 2, 3 vezes a mesma oração. E afinal de contas, o que é esse cálice? Um cálice, o que é? O que estava sendo oferecido para Jesus ali? O que ele estava vendo? Meus irmãos, Jesus vê passar diante dos seus olhos todos os instrumentos que foram utilizados na sua paixão. Tudo passa na sua frente. O cálice é isso, um dos cálices. Todas as cordas, pregos, chicotes, os algozes, as autoridades, o governador, os judeus, os escribas, o sinédrio, tudo, os seus algozes, o povo em delírio, que gritou, solte Barrabás, esse mesmo povo que estava lá, aplaudindo, clamando, sendo curado, num piscar de olhos se voltou contra Jesus. Jesus viu tudo isso, todos os seus maltratos, tudo que ele sofreria, todos os insultos, as cusparadas, os bofetões, as humilhações, o menosprezo, tudo que na sua paixão aconteceria, passou nesse primeiro instante diante dos seus olhos. E ele reafirma, Pai, faça-se como tu queres. Mas, como homem, ele precisa de socorro, de auxílio. Então o que ele faz? Ele recua e vai atrás dos apóstolos. E o que acontece? Quando ele chega, eles estão dormindo. E aí conversa rapidamente com Pedro. Pedro, não pudestes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E já não dá tempo de falar, e volta para dentro, porque ele precisa rezar, ele precisa buscar o Pai, ele precisa permanecer na presença do Pai. Então ele volta. E o que acontece? A visão reaparece, mais horrível ainda, mais horrível, com detalhes de crueldade, porque a tentação, e é isso que está acontecendo, ele está sendo tentado a não aceitar, a não fazer a vontade do Pai, porque ele é homem, então ele é tentado também, meu irmão. Jesus não pecou, mas não significa que ele não foi tentado. Ele foi tentado, foi levado a essa angústia suprema. O maligno estava prestes a conseguir, ele vai negar, ele não vai conseguir. A visão reaparece mais horrível. Ele que é o Santo dos Santos, o Filho de Deus, se vê coberto da multidão dos pecados. Ele se vê o pecado, ele se fez pecado, como diz também lá em Isaías 53. Ele, o inocente, se tornou o malfeitor, o pecado, encarnado ali sobre ele. Jesus se fez pecado, porque reuniu a multidão de pecados sobre ele. Todos os tipos de crimes, prevaricações, desde Adão até o último dos homens, pesou sobre Jesus, cai de novo por terra, e ele exclama novamente, meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Prostrado no chão, com o coração despedaçado, assim está Jesus. Imagine isso agora, o Rei dos Reis, prostrado, angustiado, desfalecido, quase morto. Diz no Evangelho de São Lucas, que Deus, percebendo isso, envia um anjo para fortalecer Jesus. Havia o medo de que ele padecesse ali, meu irmão, ali. Pior para Jesus é o horror que ele tem ao pecado, e se tornar pecado, imagina o choque que estava acontecendo em Jesus.
Ele poderia morrer nessa hora, de horror ao pecado. Deus envia um anjo para fortalecê-lo. De novo, levanta-se, reúne forças, vai até os apóstolos, dormindo. Não pudestes vigiar comigo 1 hora, inconformado. Ele que curou, que amou, que minutos antes, horas antes, celebrou a ceia e disse: já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. Amou até o extremo. Eles não puderam vigiar 1 hora com Jesus. 1 hora, já estavam lá dormindo, tinham acabado de receber o corpo e o sangue de Jesus. É essa letargia que aconteceu com eles, que acontece com muitos de nós. Esse sono espiritual, de dormir e não estar alerta, de não vigiar. Vigiai e orai, ele reafirma, porém, não consegue, ele precisa voltar, porque são 3 vezes ele vai e ele reza e ele confirma a vontade do Pai. Então volta Jesus para dentro de novo e reza insistentemente a mesma oração, vai dizer aqui no versículo 43, voltou novamente e encontrou dormindo, deixou, afastou-se, orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus faz exatamente a mesma oração. Jesus confirma 3 vezes: sim, meu Pai, faça-se conforme tu queres. E então, quando ele volta e reza insistentemente, percebe, e é ali esfregado na cara, que além de tudo que ele ia sofrer, além de todos os pecados do mundo inteiro, desde o primeiro até o último homem, ele viu os milhares de pecadores, nós e todos os homens que vieram após Jesus, não darem a mínima para a salvação, para o sacrifício e para a entrega de morte e obediência total, e entregar a sua vida em resgate pela multidão, e essa multidão lhe virando as costas, lhe profanando, lhe humilhando, profanando a sua igreja, que ele fundou, cujo testamento é a sua cruz, cuja apólice de garantia é a sua ressurreição, e ele viu ali os pecadores resgatados por ele, ao preço do seu sangue, o perseguirem, o humilharem, não acreditarem, não darem valor, blasfemando contra a hóstia santa, contra a hóstia cruz. Tudo isso foi esfregado na cara de Jesus. E então, ele deparou-se, mais ainda, com um mar de pecados de todos nós, todos os homens que vieram depois de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Esta é a pior do que morrer na cruz, pior do que ser torturado, flagelado, cusparado, humilhado por Pôncio Pilatos, pela multidão, são os homens e as pessoas que, sabendo disso, não acreditam, não se voltam. Isso foi aterrorizante para Jesus. E então, à vista dessa monstruosa ingratidão, ele cai como que aniquilado. E nesse momento, meus irmãos, como diz lá no Evangelho de São Lucas, ele sua sangue. Suor de sangue, ou hematidrose. Esse é um fenômeno raríssimo, raríssimo. É produzido em condições excepcionais. A angústia que Jesus sofreu nessa hora foi excepcional. Foi a maior, acho que de toda a face da terra. Nunca haverá outra maior, nem haverá outra que supere. Então ele sua sangue, provocado por uma fraqueza física, um abatimento moral violento e uma profunda emoção por um grande medo. O medo de que tudo o que ele iria passar não iria valer a pena. Não iria fazer diferença.
Nesse momento, o sangue jorra. Jesus fica aterrorizado, assustado. A angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens. E isso não valer a pena. Em Jesus ali, humano, deve ter esmagado Jesus. Esmagado literalmente. Porque o suar sangue produz uma tensão corporal tão grande que rompe as finíssimas veias capilares que nós temos aqui na pele. Elas estão debaixo das glândulas do suor, e aí o sangue se mistura ao suor e sai pelos poros. Tamanha era a tensão que se abateu sobre Jesus. E aí escorre. Jesus não suou sangue só no rosto. Dizem já por revelações de Jesus a místicos que seu corpo todo ficou, suas vestes ficaram vermelhas, rubras, manchadas de sangue. Então, nesse momento, o anjo o fortalecendo para que ele não desfalecesse, Jesus reúne forças e mais uma vez diz: sim, Pai, não se faça a minha vontade, mas faça-se, Senhor, a tua vontade. Em tudo, Senhor, faça a tua vontade. Não importa o que eu vou sofrer, Senhor. Não importa, mesmo que eles não acreditem. Sim, Pai, é o que tu queres. Essa é a maior vitória de Jesus. A salvação, meu irmão, a paixão começou aí. Essa foi a hora-chave, o momento decisivo da nossa salvação. O abandono de Jesus na vontade do Pai. Ele se abandonou. Ele não levou em conta que poderia ser e pode ser e acontece. Pessoas não acreditam, pessoas dizem que ele nem existiu, não dão a mínima. E muitos, meus irmãos, muitos de nós que dizemos que aceitamos, que acreditamos, mas não vivemos conforme é o abandono, a entrega e o sacrifício de Jesus. Ele não se poupou, ele se entregou inteiramente, ele se lançou, se abandonou, sabendo que morte lhe reservava, que morte haveria de enfrentar. Ele viu tudo, mas ele não deixou de obedecer ao Pai. Ele se fez o Cordeiro, se entregou. Meus irmãos, hoje, nesse primeiro tema, o que Deus quer nos falar é que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ou nós enfrentamos as situações e nos decidimos a seguir a Jesus, seguir ao Senhor, obedecendo, seguindo e aceitando, nos abandonando aos seus planos, ou nós não seremos felizes. Porque foi para esta hora, disse Jesus, que eu vim. Então, se ele não fizesse a vontade de Deus, se ele não se entregasse, se ele não se abandonasse, ele não iria cumprir a sua missão, ele não iria se realizar, ele não seria um homem, aqui falando do homem Jesus, realizado, porque ele haveria fugido, haveria se afastado da vontade de Deus. Nós somos muitas vezes infelizes porque nós não aceitamos a vontade de Deus. Nós, no meio disso tudo que estamos passando, estamos experimentando talvez o que seja uma gota do sangue dessa angústia que Jesus experimentou. Não é nem comparável a angústia que nós estamos enfrentando pela situação hoje, atual, em virtude desta pandemia, de tudo que nós estamos enfrentando, das privações que nós estamos tendo, das aflições. Não é nada, meu irmão, perto da angústia que Jesus passou. Mas ele aceitou a vontade de Deus. Hoje o Senhor nos chama a isso. Faça. Reze, Senhor, dai-me forças para fazer a tua vontade, Senhor Jesus.
mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às angústias, a dores físicas, a dores emocionais, no meio da sua síndrome de pânico, do seu medo de sair de casa, no medo de contrair o Covid, o Senhor está tocando você e você vir a falecer. Confie e se entregue. Senhor, faça-se, eu creio, faça-se a sua vontade. Não importa o que você esteja vivendo, o que eu esteja vivendo, nós somos chamados a nos entregarmos e a nos abandonarmos nos planos de Deus, na vontade de Deus. Nós nos prostramos e nós nos dobramos agora a Jesus. Que você possa poderosamente estar alcançando todas as pessoas que estão vendo, participando desta live, neste momento de oração, Jesus. Que Tu estás aí, Senhor, junto de cada um, curando, levantando, restaurando, Jesus. Curando aquele que está depressivo e deprimido, sem esperança. O Senhor nos devolve agora a graça da esperança. A esperança e a fé de acreditar naquilo que nós não vemos, mas a certeza de que Jesus está nos guiando e nos conduzindo, Senhor. Essa é a maior graça, Jesus. Essa é a maior libertação que o Senhor está realizando agora, tirando vendas dos olhos, restaurando a fé daqueles que já não acreditavam, que estavam desapontados e desanimados. Você que estava se sentindo dessa forma, caído, esmagado pelos problemas e pelas preocupações, e o Senhor diz: eu estou caminhando com você, eu sou aquele que te guia pelas trevas, eu sou aquele que conhece o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Por isso Ele levanta agora, numa atitude de grande libertação, coloca de pé o que estava prostrado, liberta o que já não tinha mais capacidade de rezar. E o Senhor diz: a oração que eu quero de você é: entrego-me a Ti, Senhor, faço e farei a Tua vontade, Senhor Jesus. Reze isso agora, que apesar de tudo, Senhor, apesar de todas as tribulações, de todas as dores, apesar do luto, apesar da perda de familiares, de amigos, de conhecidos, de pessoas da nossa comunidade, Senhor Jesus, nós vamos prosseguir. Nós proclamamos e assumimos que você é o Deus que nos guia pelas trevas, neste mundo de trevas, nessas situações de trevas, Senhor. Tu nos guias, Jesus, Tu és a luz. Você deu a vida para nos salvar. E o Senhor cura-nos agora do medo da morte. É como se Ele nos perguntasse: não temeis a morte, não tenha medo da morte. Mas o Senhor nos chama a, junto com Ele, estamos preparados, caminhando com Jesus, para que, meus irmãos, essa é uma palavra que talvez não entendamos, quando chegar a nossa hora, seja a hora de nos reunirmos com Jesus, na ceia, no jantar, no banquete celeste. É para isso que o Senhor está nos preparando e nos chamando, para estarmos junto com Ele, caminharmos com Ele, Senhor. Segura-nos agora, Senhor. Fortalece-nos, Jesus. Fortalece-nos com o Teu Espírito Santo como Paráclito, Jesus. Porque muitos de nós, pelas forças humanas, já não estamos conseguindo, Jesus. E nós precisamos agora, Senhor, neste momento, do poder, da força do Teu Espírito Santo, Jesus, que nos leva a orar, que nos leva a caminhar, que nos dá forças para dizermos: sim, Senhor, nós faremos e buscaremos a Tua vontade. Sim, Senhor Deus, faça-se, faça como Tu queres, Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, Senhor, nós nos entregamos, Senhor Jesus. Ore conosco agora e deixe o Espírito Santo
curar, preencher e fortalecer o seu coração agora. Sim, Jesus. Sopra o teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas casas agora, Jesus. Levando as trevas, trazendo a tua luz. E sobre o nosso coração agora, põe a mão sobre o teu coração e ore. Ore sobre você. Ore suavemente. Porque Jesus está preenchendo o nosso coração do Espírito Santo, para termos forças para caminhar. Oh, enche-nos, Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Vai, Espírito Santo, dissipando as trevas, Espírito Santo. Levanta os caídos, Espírito Santo. Devolve a fé, Espírito Santo, o dom da fé. A confiança. O Espírito Santo está devolvendo a confiança e a fé em muitos corações agora, meus irmãos. Quebrando a descrença, as crenças negativas, o pessimismo está sendo agora destruído pelo Espírito Santo. O pessimismo não vem de Deus. Ó Senhor, enche-nos do teu Espírito. Você que sentia o seu coração ressecado, enfraquecido, uma dor no peito, o Espírito Santo está agora preenchendo, enchendo como a água que jorra, que preenche agora. Bendito sejas tu, Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Jesus, porque pudemos mergulhar, Senhor Jesus, nessa agonia, Senhor, nessa situação mortal que tu passastes, Jesus, mas que tu nos ensinastes a nos abandonarmos e confiarmos no plano do Pai, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você vem, é verdade, tirar todo o medo que temos de nos decepcionar fazendo a vontade do Pai, fazendo a tua vontade, Jesus. Mas o Senhor nos fortaleceu com o teu Espírito Santo, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias por esse início, por essa caminhada, por esse caminho quaresmal que tanto o Senhor vai trabalhar, curar e transformar os nossos corações, Jesus. Eu tenho certeza, Senhor. Sim, Jesus, já te louvamos, porque vamos trilhar contigo, Senhor, um mergulho, Senhor, no que foi a paixão e morte que nos trouxe a salvação, até chegarmos na ressurreição, Senhor, e nós ressuscitaremos, Jesus, porque como tu disseste, Jesus, contigo morreremos, Senhor, e contigo ressuscitaremos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.